Maior especialista de brigas que eu conheço. Advogado. Todas as vezes que eu tenho brigas, e de vez em quando rola uma, eu te ligo e você, toda a paciência do mundo, me ajuda. Explica para todo mundo que está escutando a gente, que é empresário, que é fundador de startup e que eventualmente vai passar por uma briga, porque eu nunca quis passar por briga e passei por várias. O que é esse segmento do direito contencioso? Cara, o contencioso é o mal necessário. É um mal necessário, né? Outro dia eu fui conversar para um público, e quando eu fui me apresentar, eu brincava que eu era o Cavaleiro do Apocalipse, né? Então, quando você chama o Cavaleiro do Apocalipse, quando deu tudo errado. Mas o contencioso em si, ele começa antes do contencioso. Quando você pensa na atividade contenciosa, a primeira coisa que você tem que pensar é como evitar. Então, é óbvio, não vou chover no molhado sobre regras de compliance, políticas de governança, ESG, tudo que existe nisso, mas você precisa direcionar um pouco a tua atividade para evitar o contencioso, porque o contencioso desgasta a empresa, é uma concentração de energia num lugar onde você poderia estar dedicando todo o teu esforço, todo o teu capital no desenvolvimento do teu negócio. Então, até parece que eu tô advogando contra a minha prática. Porra, mas era uma das coisas que mais você me falava. Falar, cara, briga boa é não ter briga. Briga boa é não ter briga. Não, existe toda uma teoria a respeito disso, falando sobre o escopo da jurisdição e dizendo que o escopo é a pacificação. A pacificação é quando você acaba com a briga e põe uma pedra em cima dela. Então, se você puder evitar, melhor ainda. Tá? Então, quando a gente fala de contencioso, primeiro, evite. Tá? Cara, não pode evitar, porque às vezes não é que você quer brigar, às vezes você recebe na tua casa lá uma citação. Você é réu. Então, alguém brigando com você e você não tem como escapar. Então, o contencioso, ele é, às vezes, uma ferramenta inevitável. Você tem conflito de interesse, você tem conflito de interesse contra o Estado, você tem conflito de interesse no setor privado, contra empresas, fornecedores, cadeia. Você tem situações de conflito. E aí você precisa entender que o conflito é uma realidade. Então, ele sendo uma realidade, como você faz para evitar? Ou melhor, mais do que evitar, quando você se sujeitar ao conflito, quais são as ferramentas que você tem para tentar uma solução negocial? Se não for uma solução negocial, como é que você pode levar isso para um campo de batalha onde você tenha minimamente uma posição melhor, uma posição alavancada, ou então um campo de batalha que te preserve um pouco o interesse, aquilo que você quer brigar. Isso começa antes da briga em si. Tá? Então, acho que o primeiro ponto surgiu o conflito. Você não quer tentar fazer um acordo? Então você vai pensar, olha, eu tenho uma posição mais voltada para a composição, eu quero fazer acordos. Então, na hora que você for celebrar um contrato, estabelece uma mediação obrigatória. Então, o que significa? Mediação obrigatória é quando você estabelece no próprio contrato que vai ter um terceiro, que é um terceiro isento, que vai ouvir as partes, necessariamente ouvir as partes, e vai conduzir, vai sugerir caminhos, vai ter uma postura até ativa, falando, olha, é um cara conhecedor do tipo de conflito que está surgindo em decorrência desse contrato, e pode dar um caminhamento, como se dizendo, ele não vai dizer isso, mas ele fala, pô, ó, isso que você está pedindo talvez não dê certo. Essa sua defesa talvez não colhe. Né? Ele vai direcionando, obviamente com outras palavras, as partes para chegar num denominador comum, porque um acordo nada mais é do que concessões recíprocas, né? Você abre um pouco mão daquilo tudo que você quer, outra parte abre mão um pouquinho também, e aí vocês sentam e assinam uma composição. Isso é importante. Mas a mediação não é a única forma. Tem a mediação, tem os dispute boards, que para contratos de longa duração, às vezes você institui uma comissão que vai acompanhar a todos os passos do contrato, e quando dá algum tipo de conflito, essa comissão ela pode até ou aconselhar ou pode ser uma comissão que efetivamente vá decidir a respeito desse conflito. Aí imagino que seja apontado pelas duas partes, essa composição. Tudo acordado pelas duas partes antes de dar o problema. Você vai... Você já define a merda no começo. No começo. Então é você
no teu espírito de composição, na hora que você vai assinar um contrato, antes de dar o problema, você já sabe que uma vez que o problema aconteça, você vai utilizar de todos os mecanismos para evitar levar o litígio, evitar levar o problema para um litígio perante o judiciário ou então numa arbitragem. Nesse mundo que eu vivo, tem muita briga de sócio. Tem briga, aliás, a maior parte é de sócio. Seja o seu sócio que você fundou sua startup, seja a startup que você comprou no mundo de M&A, fui lá, comprei uma empresa e dá pau de sócio, o cara que foi comprado, etc. Mas tem uma dimensão de problemas enormes, né? Você já me falou de problemas grandiosos aí com o governo, né? Conta mais assim um pouco dos principais espectros de problema que você já vivenciou. Se eu tivesse que dividir os problemas em... você tem problema de toda a natureza. Você tem problema por áreas de especialidade. Então, previdenciário, tributário, bancário, consumerista, você tem disputas cíveis. Dentro do direito civil, você vai ter de propriedade, contrato... Tem desde pequenininho, então. Desde coisa pequenininho. E aí você tem, obviamente, um tipo de conflito que ganha uma dimensão um pouco diferente quando você envolve o poder público. Então, envolve o poder público, tem muita questão tributária, muita questão previdenciária, mas existem também conflitos que são derivados de licitações, quando você tem um problema concorrencial, quando você trabalha dentro de um mercado regulado, e aí você tem algum tipo de contestação daquilo que uma própria agência reguladora determinou para o teu negócio. Você tem o direito sancionatório, falando que, não, você está negociando com o governo, mas você cometeu um erro aqui, tem um problema de corrupção ali, tem um problema de cartel acolá, então as sanções que podem derivar disso, todas elas ganham uma natureza contenciosa. Então, se eu tiver que fazer uma grande separação aqui, existe um contencioso de direito privado e existe um contencioso de direito público. E por que a gente separa? Toda vez que você mexe com o governo, a batata assa, né? O que exatamente significa isso? Eu vou dar um exemplo. Máxima eficiência, super rápido, super justo. É pior do que isso. É diante da ineficiência, da injustiça, de tudo isso, o governo ele tem uma série de prerrogativas, né? O poder público ele tem uma série de prerrogativas. Então vou te dar um exemplo do caos na Terra. Vamos supor que você obviamente nunca, mas é alguém da sua empresa que não treinou, não prestou atenção nas aulas de compliance, ele vai lá e está no departamento de vendas, ele vende para o poder público, de repente vende medicamento para o poder público, de repente vende qualquer outro tipo de produto ou serviço, e aí ele resolve que, não, eu preciso completar a minha meta, que eu vou combinar meu preço com o meu outro concorrente, eu ganho essa licitação e ele ganha outra. Além disso, deixa eu ver se o preço ali, naquela que eu ganhei, fica mais alto. Para ele ficar mais alto, de repente, na precificação, eu vou conversar com o meu amigo lá do governo e na hora de botar preço ele coloca um preço maior e aí, de repente, eu dou um cascalho para ele. Cara, isso é uma bomba nuclear para uma empresa. Por quê? Porque por conta desse negócio que der errado, se ele for pego, e muitas vezes ele é pego porque existem 1000 mecanismos, primeiro, isso é o que a gente fala, cartel e licitação com corrupção. Isso vai ser investigado pelo CAD. O CAD impõe sanções pesadas. Isso vai ser investigado, como é dinheiro público, isso vai ser investigado pelo Tribunal de Contas, que também impõe sanções. Isso vai ser investigado por todo o mercado que se prejudicou por ter comprado produtos por um preço maior. Então, você pode sofrer ações de indenização promovidas por associações, por pessoas lesadas. Isso daí vai gerar um processo administrativo dentro do órgão que fez a compra. E isso pode levar a sanções. E pior, se a sua empresa for uma empresa multinacional, sede nos Estados Unidos, aí vai ser investigado pelo DOJ por conta de uma norma, o FCPA, que fala que, olha, a minha empresa ela é internacional, a sede é nos Estados Unidos e o americano tem a obrigação de fiscalizar a regularidade da atuação da empresa brasileira, porque senão ele sofre sanções lá. Lá? Não sabia disso. É isso. E fora que é crime.
Então as pessoas físicas também vão sofrer contra ela um processo criminal. Então, cara, imagina, você fez isso uma vez, é tão sério que espirra por pelo menos 5 tribunais diferentes. Caramba, tá fudido. Você tá Vai se defender pro resto da vida. É uma grana que vai embora e é uma sanção. De repente tem uma sanção lá que é o tal do blacklisting. Você fica proibido de contratar com a administração pública. E se seu business... Até o julgado? Não, por um prazo. Por um prazo. Pode ser de 5 anos. Mas, cara, imagina, se no teu mix você tem 80% de vendas para o poder público. Quebrou, acabou. Acabou a sua empresa. E você não tem nem condição de gerar dinheiro para pagar a indenização que você vai ter. Meu Deus. E as sanções que você vai tomar. E por isso que quando você perguntou qual as dimensões da briga, você tem a dimensão da briga com o poder público e você tem a dimensão da briga privada. A briga privada assim, deu um problema numa sociedade. Então, você vai retirar, isso transforma em dinheiro. Deu um problema num contrato. Você pode rescindir, terminar de prestar o serviço, cobrar dinheiro. Deu um problema de terra, você tem um problema que você quer discutir a propriedade de uma terra. No final, terra para lá, terra para cá, dinheiro. Agora, quando você mexe com o poder público, aí a dimensão é diferente. Então, esse tipo de contencioso é um contencioso que é preciso evitar a qualquer custo. Porque quando você entra nessa roda viva, você... Cara, tem casos que eu cuidei que estavam rodando já há coisa de 20 anos. Nossa! E sem perspectiva de um encerramento definitivo. Cara, quando a gente fala de briga, automaticamente eu não posso deixar de pensar em ego, vaidade e o emocional que deve ir pro saco. Como é que você lida com essa parte, cara? Porque eu imagino, aliás, eu já vivi isso e eu sei que drena, que é muito intenso. E como você falou, independente do tipo de briga, cara, usualmente não é coisa que é rápido, né? Não. Cara, eu acho que para todo mundo que tem um negócio, independentemente do tamanho dele, uma briga é um fator de desestabilização. Não só a desestabilização emocional, mas também, cara, você vai ter que começar a discutir passivo no teu balanço. E aquilo é um passivo que, a depender da qualificação de risco que você atribui, cara, que você vai casar com aquilo pelo tempo que a briga durar. Então, eu acho que existem, quando você fala de ego, quando você fala de como a pessoa deve se portar diante da potencialidade de uma briga, cara, é evidente que quando o cliente vem para você, se for uma empresa, se for alguma coisa mais institucional, cara, é o presidente, tem um CEO, ele pega um diretor jurídico, a briga se apresenta e o diretor jurídico, no final das contas, trata a briga de uma maneira muito fria. No seguinte sentido, cara, uma briga, isso daí para mim é um número, eu tenho que prestar conta do passivo judicial, eu quero contratar um bom advogado, que possa fazer um assessment adequado do meu caso. Cara, dependendo do assessment, eu vou provisionar esse valor e vou fazer a administração desse provisionamento. O fator de tensão dele é tomar pressão do board para falar, eu estou provisionando, não estou conseguindo distribuir aqui. Isso aqui está amarrando a distribuição dos meus sócios. Eu quero me livrar disso daí e tal. Então, no final das contas, isso é tratado de forma um pouco mais objetiva. Quando você desce para uma empresa de caráter mais pessoal, ou então menor, que você tem um envolvimento, ou então até numa briga de uma pessoa física, uma empresa menor, você tem o componente visceral. E eu acho que o advogado, especialmente o advogado que trabalha com contencioso estratégico, que mexe com causas que são complexas disso, eu acho que ele tem a obrigação de, a primeira coisa, tentar virar para o cara que está envenenado, explicar para ele um pouco como é que funciona um contencioso complexo e que isso pode, se for levar, tem na arbitragem, tem no Poder Judiciário, mas vamos supor que você leve para o Poder Judiciário, você tem que estar preparado para um processo de 10 anos. Né? Essa é uma expectativa realista. É realista. Bons advogados de parte a parte, 10 anos é realista e existem casos de complexidade maior que você pode durar mais tempo que isso. Aí você tá falando 10 anos
dedicando tempo e dinheiro Tempo e dinheiro. numa briga e um passivo que vai te prejudicar por 10 anos. Por 10 anos. E assim, é uma aposta. Porque você pode ganhar, mas e você pode perder. Uhum. E quando você perde, existe um negócio no contencioso que ele precisa ser considerado, tá na moda discutir ultimamente e tal, que é a tal da sucumbência. Cara, quando você entra pra brigar, você tem que saber que bom que se você ganhar lá no final, você precisa saber se a parte de lá vai ter, de repente, é dinheiro que está envolvido, se a parte de lá vai ter dinheiro para te pagar no final, porque também não adianta nada você ganhar e não levar. Só que você tem que saber também que se você perder, você paga aquilo que a gente chama de sucumbência, que é basicamente, pega o valor daquilo que eu queria, que está colocado lá no processo, calcula de 10 a 20%, e 10 a 20% você vai ter que dar na mão do advogado. Então você achava que tinha o direito, do advogado da parte contrária. Então você achava de sucumbência, de honorários advocatícios sucumbenciais. Cara, mas não é nem custas do processo. Não. Você achava que tinha o direito. Vamos supor. Falar, o cara me deu um tombo de 1 milhão. Você achava que tinha esse direito. Você acha, confia, né? No teu fígado tá lá dito. Cara, se eu vou ganhar. Aí você propõe ação. Aí você tem um advogado hábil teu, mas tem um advogado hábil da parte contrária também. E às vezes a habilidade do advogado de lá é melhor do que a tua, ou então o seu caso é pior do que o caso apresentado pelo advogado da parte contrária. Cara, chegou no final, você perdeu. Então você não só deixou de ganhar 1 milhão, como você vai ter que ainda pagar para o advogado da parte contrária, que fez um bom trabalho, que afinal de contas ganhou o caso, honorários advocatícios que podem bater de 10 a 20% numa briga privada. Então você começou achando que ia ganhar 1 milhão e você está pagando no final 200 mil que vão ser atualizados. Nossa. Então, dependendo do tempo que durar a ação, você pode pagar 200, 300... Esse é o único juros que dá certo, né? Porque esse vai rápido, né? Cara, e vou te falar, isso é levado em consideração também. O débito judicial, ele é atualizado, é uma das melhores aplicações financeiras que existe. Eu queria investir nisso. Cara, eu tenho um caos de um lugar onde eu trabalhava, que, na verdade, o cliente ele tinha um crédito perante um determinado sujeito e tal, meio que devedor contumaz, etc. E devia uma montanha de dinheiro. E aí, só que o cara tinha alguma liquidez. E esse cliente ele conseguiu ir lá e toda hora ele dava uma mordidinha no dinheiro do cara, tirava e embolsava. Dava uma mordidinha, tirava e embolsava. Aí o cara veio para fazer acordo. Falou, não, vamos fazer acordo. Vamos fazer acordo. E o cara daqui falou, meu não. Você sempre me manda um pingadinho. O valor está sendo atualizado pela atualização de débitos judiciais. Ou seja, é a melhor aplicação que eu tenho. O dinheiro está caindo de 6 em 6 meses, entra uma bolada no meu bolso. Eu fazer acordo para renunciar uma parte, sendo que você está me pagando. Na verdade, você tem um bolo, que o bolo cresce, eu vou lá, pego aquilo que cresce do bolo, e o bolo de débito se mantém e ele vira uma aplicação que eu vivo de renda. Que lindo. Cara, acontece isso também. Então... eu acho que assim, todos esses fatores precisam ser considerados quando você quer começar uma briga. Uma briga também é uma aposta, né? Demais. E isso depende do seu advogado fazer uma avaliação se você tem ou não tem chance de ganhar essa briga, que é o tal do assessment inicial. Existe uma palavra, um ensinamento do direito que fala que o advogado é o primeiro juiz da causa. Cara, tem verdade nisso. O advogado ele tem a obrigação de virar para você e falar, olha, você tem uma chance remota, possível ou provável de êxito. E em cima dessa avaliação de risco, você tem que... A parte ela tem que decidir se vai para a briga ou não. Você me deixou muito consciente quando eu passei por aquela situação. Você me deixou muito consciente do preço que eu tinha para pagar, não financeiro. Falou assim, cara, é isso que vai acontecer. Ó, o preço dessa porra toda aqui vai ser isso. Tenta lembrar um pouco, sem dar nome aos bois. Pois não. O que você me disse? Qual foi sua orientação para mim? Cara, eu vou...
certamente, eu vou falar, eu não vou lembrar do detalhe que eu te disse, mas, cara, me corrige porque deve ter sido isso. Eu te guio. Você me corrige, mas porque é uma verdade. Falar, olha, cara, você vai entrar numa briga. Essa briga ela vai te consumir pelo período que a briga durar. Já estava consumindo. Já estava consumindo. Você vai gastar com advogado. Você vai gastar com custo de processo. Você vai ter o risco de sucumbência. Lá na frente você pode ganhar ou você pode perder. Só que o fato é que enquanto essa briga perdurar, você vai dormir e acordar pensando nela. Você vai dormir e acordar pensando no próximo movimento. E é um fator de ansiedade monstruoso, porque a coisa no litígio, ela anda devagar. Né? A gente está falando numa perspectiva de solução em 10 anos. Cara, você vai passar 10 anos com aquilo te consumindo. Ou você tem um fígado do tamanho do mundo... e uma disposição para brigar, né? Você é um cara visceral, etc. Ou você tenta dar um passo atrás, você fala, olha, vamos fazer concessões recíprocas aqui, vamos abrir um pouco mão aqui, porque pelo menos eu viro a página, e no momento que eu viro a página, isso tem um fator de... Existe um outro ditado, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Né? Cara, você fica consumido pelo horror sem fim. Foi exatamente o que aconteceu comigo, cara. Foi um fim horroroso. Um fim horroroso. Mas você virou a página. Virou a página. E aí você pôde seguir tocando a tua energia em outros projetos. Então, de novo, antes de entrar numa briga, você precisa pensar numa solução que não envolva a briga. Porque a briga consome. E foi bem isso que aconteceu. Entrou um agente negociador no meio, conversou entre as partes, fez uma proposta ridícula. Cara, e aí foi uma escolha nossa não partir pra briga, porque a gente era o lado forte. Só que tinha o lado louco. O lado louco tem que ser considerado também, né? Porque ele não transita de forma racional. Não. Tava discutindo isso recentemente. Sentei no almoço com o cliente e ele, numa briga antiga, a gente até conseguiu... Existem alguns milagres. Milagres não, na verdade, coisa técnico, etc. Mas que eu consegui... Isso acontece às vezes, muitos advogados acontecem, mas o percentual é pequeno. Eu consegui um provimento num recurso especial para voltar que a questão fosse examinada pelo tribunal. Olha só, se o processo numa linha reta demora, nesse caso ele foi até o STJ, aí o STJ disse, lá atrás teve uma bobagem, então volta para rejulgar. Cara, vai voltar e vai começar tudo de novo. É mais tempo dedicado nisso, tá? Eu virei no almoço pro cara e falei, por que a gente não senta com o cara, com a parte contrária, e a gente tenta fazer um acordo? Ele até colocou para mim e falou, putz, a parte contrária é meio maluca. Existe muita história em cima disso e tal. E aí o que eu me propus? Eu falei, cara, tudo bem, eu não acompanhei o processo desde o início. Você acompanhou desde o início, eu sou um terceiro. Eu não tenho problema nenhum de sentar na mesa e falar para ele, olha, vamos sentar e vamos botar uma pedra nessa história. E o cara, você via que ele precisava encerrar aquela briga, que aquela briga estava consumindo. Ele estava com o saco cheio de gastar dinheiro bom numa briga que estava consumindo ele. Então, às vezes é melhor você deixar a víscera de lado para tentar uma solução negociada, porque enquanto a briga durar, você vai ter aquilo te consumindo, especialmente se você está diretamente envolvido no assunto, quer porque você é pequeno, quer porque você é uma pessoa física e a briga é tua. Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. Eu digo que todo empreendedor e todo executivo precisa ter uma consultoria para chamar de minha. E eu tenho a minha, e eu gostaria de contar para vocês. Eventualmente na sua vida, como empreendedor, como executivo, você vai ter problemas a resolver. Eventualmente você vai precisar comprar uma empresa, ou vender sua própria empresa, ou vai precisar de ajuda com estratégia. Qualquer que seja o seu problema dentro do universo de estratégia, gestão, capital ou governança, você pode contar com a Audas. É a empresa que eu confio, é a empresa que eu contrato, estou trabalhando atualmente com ela e certamente todas as vezes que eu tenho problemas dentro desse universo, o nome que vem à cabeça é Audas. Se você estiver passando por isso,
Basta escanear o QR Code que aparece na sua tela ou clicar no link que está dentro do episódio deste programa. Agora, curte aí o seu episódio. Porque com empresa grande, cara, tipo, eu já vi de perto com empresa grande, é outro jogo. Você bota um monte de parte na frente, você praticamente não aparece nunca, só momentos muito específicos, que às vezes você for chamado para uma audiência ou qualquer coisa desse tipo. Mas, cara, fora isso, né, a galera tá tocando lá. E se você tiver muito recurso, você tá bem, né? Porque existe a briga como estratégia, né? Existe. Eu acho que, primeiro, quando você está tratando com empresa é diferente. A briga acaba sendo... Obviamente, existem brigas e brigas. Existe aquela briga que é mais uma. Existe aquela briga que está no holofote e no radar da empresa. Mas mesmo isso é tratado de forma muito objetiva. Você tem procedimento dentro da empresa para tratar daquilo. O que você precisa? Você precisa, primeiro, fazer uma avaliação da briga. Briga posta, né? Processo judicial correndo. Você precisa fazer uma avaliação. Então você vai lá, primeiro você escolhe um escritório de advocacia competente, especializado no assunto, até porque você precisa prestar conta do escritório que você contratou. Depois, você vai pedir para esse escritório fazer um risk assessment do caso. Então, não é só um relatório de auditoria, o cara precisa descer no detalhe de todas as consequências potenciais que você tem daquele caso. Feito o risk assessment, vem a auditoria e ela vai pedir o relatório, você anexa o teu risk assessment junto do relatório de auditoria, e aí isso vai para a discussão de provisionamento. E aí, provisionamento financeiro. Financeiro. Aí começa a ficar legal. Então, porque aí é uma questão de provisionamento, e aí, assim, o que a empresa vai ficar monitorando é basicamente o desenvolvimento do processo e se o risco mudou. Então, você começa... Advogado é um bicho ensaboado. Então, quando a ação está começando, o advogado gosta muito de dizer que o risco é possível. Quantos por cento de chance você tem de ganhar? 50%. E normalmente as empresas não provisionam com isso. Mas aí, conforme o processo vai andando, você faz a revisão do provisionamento. Saiu sentença, você tomou pau. Tomou pau, então você precisa reavaliar o teu risco. Então, se tinha uma chance possível, pode ser que você já comece a ter uma chance provável de perda. Talvez na sentença não, mas no tribunal a coisa teve em primeiro grau, passou, aí foi pro tribunal você perdeu. Aí, perdeu no tribunal, a tua chance de reverter lá em Brasília, né, lá em casa, aí é... Lá já é o quê? O STJ? É o STJ e o STF. O STF é o último instância. É o último. Então, a chance de você reverter lá diminui bastante estatisticamente. Então, na hora de provisionar, o teu risco ali acaba mudando, vira risco provável. Virou risco provável, aí começa a dar azedume na empresa, porque aí tem que provisionar. Aí você muda o resultado da empresa. E o seu poder de negociação nesse momento já foi pro saco, né? Cara, eu não posso dizer que foi pro saco, porque... você sabe, eu moro em Brasília, eu tô acostumado a trabalhar no STJ e no STF, e eu vou te dizer, estatisticamente, a chance de você reverter um caso em Brasília costuma ser inferior a 10%. Nossa, mínimo. Porém, nesses 90%, existe muita tese repetitiva, existe muita tese tributária, bancária, previdenciária, consumidor, coisa que se repete, e aí entra um pouco na linha de produção. E quando você pega um caso que a gente chama de contencioso de massa, que não é o estratégico, quando você coloca na linha de produção, a chance de você ter um cuidado, uma sofisticação no cuidado, de levar a questão para Brasília, ela diminui. Então a coisa é batidão, né? Até porque toda a estrutura para cuidar de um contencioso de massa é uma estrutura mais... Massa são coisas pequenas. Juizado especial, tipo, gente... eu quero rediscutir uma cobrança que um banco fez, que é indevida, Tá. Um buzilhão. Telecom, banco e avião, como é que chama? Empresa aérea. Empresa aérea. Que são as mais reclamadas. Você vai ficar discutindo extravio de bagagem. Tanto que tem empresas hoje digitais que estão tentando acelerar isso, porque é muita coisa, né? Muita coisa. E na verdade, não só estão acelerando, como estão ajudando a fuder mais, né? Porque você incentiva que outras pessoas também façam isso.
O que eu não acho ruim, tá? Porque se é lei, cara, tem que cumprir a lei, porra, né? Não, é isso, é isso. Não, e toda ação bem-sucedida, ela tem um efeito multiplicador. Né? Tava numa reunião hoje que, um cara descobriu uma tese relacionada, sei lá, uma sucessão de contratos, tinha um contrato ali que tinha dado problema, o cara identificou, isso daí se repetiu em 1.000, 2.000, 3.000 casos. Aí você começa, ainda que é pouco, tem casos de contencioso que se espalham mais. E ninguém reclamou ainda. Não, na verdade não, já virou ação judicial e o cara tava lidando com uma carteira de 3.000 processos sobre o mesmo tema. Entendi. Entendeu? Isso daí é um contencioso mais de massa, e às vezes os valores envolvidos são pequenininhos, né? Então você tem um pingadinho, mas que se repete muito. Porque eu lembro de um caso de contencioso, você deve saber qual é, que é o caso do Teflon. Esse é um caso maravilhoso, né? Eu assisti um filme, tem um filme, a galera que sempre lembra aí, bota nos comentários, que eu não lembro o nome de filme. Mas a história é, o Teflon é um composto químico descoberto, maravilhoso, que faz a antiaderência, só que ele é altamente tóxico e ele estava próximo de um rio, parece que eles se beijavam no rio, e as pessoas começaram a ter câncer na região. E esse foi um dos casos, assim, de centenas de milhões de dólares que foram distribuídos para não sei quantas pessoas, de pessoas que foram impactadas, né? Esse é um caso típico de contencioso, mas não consideraria de massa É que tá, depende. Porque se for cada pessoa prejudicada entrando com uma ação individual, porque Teflon, amianto, você tem cada uma delas propondo ações individuais, vira uma coisa meio que de massa. Tá. Uns vão perder, outros vão ganhar, tal. É que esse tipo de caso tem um potencial para virar um monstro. É, né? Esse eu acho que foi construída, né? Eu acho que teve um cara que construiu essa causa. O que acontece? No direito brasileiro, ele tem um paralelo com o direito americano. O americano, ele tem um sistema específico de class action que, cara, uma pessoa, ela pode representar uma categoria como um todo, desde que ela tenha capacidade para tanto. E aí as condenações, elas são monstruosas. E é por isso que aparecem aquelas propagandas na televisão. Se você teve isso, liga no telefone que você tem dinheiro para receber. É tipo isso, mas né? Isso funciona nos Estados Unidos. No Brasil, é um pouco diferente. Não, é porque advogado aqui no Brasil não pode fazer esse tipo de publicidade, né? Pois uma vergonha. É diferente. Eu posso dizer, você não precisa dizer, eu falo por você. Eu não falo nada. Mas assim, existem mecanismos para você pegar um problema que se repete muito e transformar em uma ação que pode ter um impacto muito grande, que é o que a gente chama da tutela de interesses transindividuais, ações coletivas. Ações coletivas. Já ouviu falar ações coletivas, ação sim. civil pública, ação coletiva em geral, tal. Então, só que no Brasil você entrega essa ação na mão de uma associação, por exemplo. Ministério Público, Defensoria Pública entra com a ação e aí, com a condenação, dependendo do tipo de interesse que você está discutindo, aí você pode ter uma sentença, aquela empresa ela tem que indenizar todo mundo. Mas o judiciário já reconheceu que essa empresa tem que indenizar. Então, os indivíduos, quando querem recuperar o dinheiro, eles não vão entrar com uma ação para ver o direito deles à indenização ser reconhecido. Eles vão entrar com uma ação simplesmente, olha, já está reconhecido que você tem que pagar. Agora eu preciso quantificar o quanto vem para o meu bolso. Aí ele prova o quanto de prejuízo que ele tomou e aí ele vai buscar a condenação daquele valor específico. É um pouco diferente do direito americano. O direito americano é mais... Ele é feito para aparecer em série e filme de Hollywood, exatamente, né? E é para fazer a cor. Mas tem verdade naquilo. Tem verdade mesmo. Só que é muito difícil você levar é muito difícil, não. É mais raro você levar no direito americano um caso a julgamento. Aqui no Brasil aqui é putaria. Aqui é o tempo inteiro. Mas lá eles fazem acordo. Eu lembro uma vez que acho que a gente foi... Acho que tava viajando, sei lá. Eu te liguei e falei, puta, cara, tô vendo uma série animal. A série chama Suits. Falei, cara, você já assistiu essa série? Ele, porra, Toledo, não assisto não, cara. Eu, por quê, cara? É demais. Ele, cara, porque parece que eu tô trabalhando. Cara, é aquilo. Tem todo o aspecto hollywoodiano e tal. Mas, cara, eu parei de assistir. Eu parei porque eu assistia no domingo. Sabe aquela coisa pra você dar uma relaxada? Eu assistia no domingo. Eu falei, vou dar uma relaxada, vou sentar com a minha mulher, assistir um seriadinho.
Cara, é só desgraça aquilo, Só desgraça. só problema. E aí, cara, sempre tinha um problema que tinha acontecido na minha semana. É mesmo? Ou que ia acontecer. Um pedacinho. Sim. Aquilo começava a me dar azia. Mas no Você domingo lembrava à noite, do problema. Já lembrava. E aí no domingo à noite, que era a hora que eu precisava dar uma relaxada, eu começava a fritar a semana seguinte Tá já. bom. Eu falei, tô fora. É isso aí. Cara, me parece que o contencioso tem uma conexão com muitos lados do direito. Como é que vocês fazem essas parcerias? Quando, por exemplo, tem relação com tributário, quando, por exemplo, tem relação com M&A, com competências que não exatamente são a de contencioso. Eu acho que, como todas as áreas, o contencioso ele tem especializações. Tem. Então você tem o advogado de contencioso, mas você tem o cara do contencioso tributário. Ah, entendi. Você tem subdivisões Você tem dentro da sua subdivisões estrutura, dentro. especialista no tema. Exato. Então você tem o cara que é especialista no contencioso de tributário, tem o cara que é especialista dentro do tributário no previdenciário, tem o cara que é especializado em mercados regulados, tem o cara que é especializado em societário, tem um cara que é especializado em recuperação de empresas, tem o cara que é especializado na briga com o poder público. Então você tem... E faz total sentido, né? Faz. Porque é muito específico, É né? muito específico. Você tem... porque a gente fala... Todo cara de contencioso tem as manhas do processo. Então ele sabe conduzir um processo, mas a depender do que você está brigando, que a gente fala que a depender do direito material, a depender do tipo da briga, você tem algumas especificidades. E aí, nessas especificidades, quando você tem um cara que conhece, que manja daquilo, ele vai tratar as especificidades com maior atenção. Por exemplo, eu tô brigando com o poder público. Cara, eu preciso impetrar mandado de segurança. Mandado de segurança tem uns macetes. Então, aconteceu, dependendo da pessoa jurídica que estiver envolvida, de repente da sentença do mandado de segurança nem pro tribunal você vai, você tem que subir direto pro STJ. Eu não sabia disso, porque eu não tô acostumado. O cara do direito público conhece. Não, eu sou um cara especialista em tributário. O cara tem que ficar escolhendo para discussão de um tributo, entre mandado de segurança, ação anulatória, oferecimento de garantia. O cara tem alguns macetes ali que o cara tá acostumado e ele sabe aonde que tá o problema. Então, se ele sabe onde tá o problema, ele consegue ser mais eficiente tratando daquela causa específica. Então, existe especialização dentro do contencioso. Mas, cara, assim, você vai falar, não, um cara que conhece processo, que conhece como funciona o judiciário, ele vai acabar desenrolando. Ele só vai precisar estudar um pouquinho mais quando é uma especialidade aqui ou uma especialidade lá. Tem acontecido algumas coisas muito estranhas para nós leigos no Brasil. Vulgo STF. Então, cara, pessoas... jornalistas sendo presos, recentemente um podcaster, o Monark, cara, ele foi multado em 300 mil reais, não sei se era por dia, e aí tiraram o dinheiro da conta dele. E o que ele diz publicamente, eu não sei se é verdade, porque dizem que não tem nem processo para ler. Ele fala assim, cara, eu não sei exatamente o que está acontecendo comigo, eu não consigo nem me defender, eu não tô tendo direito de defesa, já tiraram o dinheiro de mim, eu não posso mais trabalhar. E isso é um exemplo que eu tô dando de muitos que parecem estar acontecendo, né? Quando você analisa uma situação dessa, cara, isso parece fazer sentido juridicamente? Vou responder. Vai responder. Vou responder, mas assim, eu não vou dizer pra você que eu vou responder com aquela coisa, não assisti, não posso comentar. É verdade, no fato, eu não, normalmente de casos específicos eu não tenho acesso aos autos e eu não posso comentar. Não dá pra comentar sem ler. Não dá pra comentar sem ler. Mas o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte, existe quem faz lei. Quando a gente está falando no âmbito federal, você está falando do Congresso. Tá? Eles fazem a lei. No passado, se dizia que o Poder Judiciário era a boca da lei. Então, na verdade, não é que ele criava nada, mas ele interpretava a lei. Então, ele tinha que pegar a lei que foi criada pelo Congresso, dentro de um processo democrático, e ir lá e aplicar. O que acontece hoje é que o Poder Judiciário, cada vez mais,
transforma os seus atos em um negócio que a gente chama que é fonte de direito. Na verdade, o judiciário cria. O judiciário cria. Porque até a interpretação tem limite. Então você vai falar, não, olha, existem 1000 técnicas de interpretação. Você pode pegar aquilo que o Congresso disse, puxar de um lado, empurrar do outro, etc. Tá? Mas o Poder Judiciário, às vezes, ele passa um pouco disso. E em alguma medida, ele tem até poderes para fazer isso, quando ele pega e cria uma súmula vinculante, quando ele pega e estabelece uma tese em recurso repetitivo, tudo lá no STJ. Então, ele tem a possibilidade de criar alguns comandos que não vêm prontos do Congresso. E o Judiciário tem muito poder. Né? O Judiciário é um poder poderoso, né? Porque, no final das contas, ele exerce a jurisdição. Ele tem o poder de dizer o direito e implementar o comando dele. Então, ele é um órgão, ele é um poder muito forte dentro da estrutura. Mas sempre foi assim? Ou a gente está estressando um pouquinho mais? O poder do judiciário claramente aumentou. Tá? Claramente aumentou. Eu lembro que quando eu era menino, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu estava estudando essa coisa de fonte de direito, e aí era muito mais fácil dizer que as decisões do judiciário não criavam direito. Hoje... Tinha essa linha de pensamento? Tinha essa linha. Hoje é muito mais fácil você dizer que o Poder Judiciário cria comandos. Né? Ele cria comandos que precisam ser respeitados com consequências caso você não respeite um comando, e um comando abstrato. Quem cria comando abstrato é o Congresso. Assim, você deve, em tese, seguir aquela regra. O Judiciário hoje ele pode dizer, você precisa seguir essa regra também. Tá? Então, hoje o Poder Judiciário ele é muito mais... Ele tem um poder maior do que ele tinha, isso, né, daquilo que eu vi, ou seja, há 25 anos atrás. Então, é diferente. E aumentou. Tem gente que vai dizer que ele é mais efetivo, mais participativo, ele tende a resolver conflitos de maneira mais incisiva, menos passiva. É isso que eu queria entender, assim, porque vocês que estão imersos nesse mundo, vocês advogados, e nós que não vivemos nesse mundo, a gente tá vendo, cara, o que aparece na mídia, o que as pessoas falam e etc. A interpretação de vocês é que isso tem um meio termo ali? Porque eu acho que, assim, a maioria das pessoas que eu conheço tá muito assustada com o posicionamento do STF, né? Tem, de fato, alguma parte positiva que tá sendo bom pro Brasil, assim? Eu vou te dizer, vou dar 2 exemplos, tá? Depende de que lado você tá. Depende. Advogado não faz política pública, né? Bom, ele tem um papel relevantíssimo, mas você fala, olha, Bruno, você faz política pública? Não, eu defendo os interesses do meu cliente. Eu tenho uma preocupação no pensar do direito quando eu tô dando aula. Mas na hora que eu tô na minha atividade lá, é meu cliente que tem razão. E aí você vai falar, olha, eu tenho um cliente meu que precisa fazer um tratamento. E aí eu tenho um problema não, eu preciso de um remédio e esse remédio não é oferecido pelo SUS, mas eu tenho um médico que falou que esse remédio é perfeito para o meu caso, vai me ajudar, etc. E aí eu resolvo judicializar o meu acesso a esse remédio. Cara, o juiz, ele poderia seguir as normas postas e dizer que, não, eu só vou dar os remédios que estão na lista do SUS. Ele pode dizer isso. Ele pode pegar também uma garantia constitucional à vida e falar o seguinte, eu estou preservando a vida, ele está interpretando ali. Uhum. Ele está buscando normas constitucionais para dizer, eu vou negar esse medicamento que o cara está dizendo que é caixa, que é beleza? Não, eu vou livrar minha consciência e vou deferir aqui o acesso ao medicamento. Quais as consequências sistêmicas disso? Cara, são enormes, consequências enormes sistêmicas, mas ele salvou uma vida.
Mas e aí, quantas aspirinas, sei lá, deixaram de ser compradas? Quantas Em detrimento de agulhas? quantas, né? Né? Isso acontece muito em medicamento de alto custo. Então, assim, todo lado, toda briga tem duas histórias, né? E toda briga é uma questão de narrativa. Você pode ser advogado da pessoa que está com um problema e falar, pô, conseguiu uma liminar, conseguiu um medicamento. Você pode ser o advogado da parte do lado de lá, que pode ser desde o Estado até uma empresa, falar, pô, isso daqui não era o que estava na regra do jogo. E aí, eu como advogado, eu diria, não, de que lado eu tô? A minha resposta é um pouco como advogado. Sim. É óbvio que no meu íntimo eu posso ter uma opinião a esse respeito, mas como advogado, sou advogado de quem? Acho que para responder a tua pergunta, o que acontece efetivamente é que o judiciário não precisa ser nem no STF. Isso daí foi uma decisão do juiz de primeiro grau. Caramba. O judiciário teve poder para pegar uma regra e relativizar a aplicação daquela regra à luz de um princípio constitucional maior, direito à vida, e, concedeu o remédio. E aí vira jurisprudência, todo mundo pode repetir essa decisão? Fortalece um pouco mais? Sim. Se você começar a ter muitos casos que se repetem no mesmo sentido, em primeiro grau menos, mas essa questão normalmente é levada para o tribunal. E aí o tribunal ele tem um banco de dados acessível para você verificar se tem precedente ou não naquilo que você quer. E aí, quando o precedente se repete, aí vira a tal da jurisprudência. Significa, os tribunais estão decidindo no mesmo sentido para causas que são semelhantes. Né? Então, o próprio tribunal ele julga com base nos seus próprios precedentes. Então ele pega um caso novo, os desembargadores, ministros, juízes em geral, eles vão no banco de dados dele, vão olhar a jurisprudência do STJ, STF, para saber se tem algum precedente sobre aquela matéria. Se já teve um precedente acessível, ele vai lá, pega e fala, já julgamos nesse sentido, eu vou repetir isso daí. E existem alguns mecanismos para você pegar a jurisprudência e consolidar num mecanismo mais forte de proteção. Por exemplo, repercussão geral, recurso repetitivo, que são mecanismos que o STF e o STJ usam para dizer isso aqui não é só jurisprudência, isso aqui é uma jurisprudência muito forte, que foi discutida especificamente e que todo mundo tem que respeitar. E se você não respeitar, eu vou te dar alguns mecanismos para você buscar o respeito disso. Então tem o julgado isolado, tem a jurisprudência e tem a jurisprudência forte pra caramba, que é uma jurisprudência que passou por um procedimento para certificar que aquele julgado, que aquela orientação é uma orientação que é consolidada e precisa ser respeitada. Cara, você é um cara, você é professor, você estudou pra caramba, daqui a pouco eu quero que você conte um pouco da sua carreira acadêmica, que é extensiva, mas eu queria que você trouxesse o caso mais emblemático que você conhece de contencioso assim do Brasil, que você acha que vale a pena a gente compartilhar aqui. Um caso que você tenha estudado, um caso que você tenha dado aula. Lembra de algum? Cara, bacana? Vamos lá. Eu não vou falar especificamente, embora seja público, eu vou preservar, mas eu tenho um especial carinho por aquele tipo de caso que eu te falei, que são os casos em que existe um erro, ou então um erro que se repete, mas é um erro tão sério que ele se espalha por uma série de tribunais. Então eu já mexi com... Tem 2 casos que eu gosto muito, mas são 2 casos em que houve acusação, imputação de cartel com corrupção. Então, cartel... Aquilo mesmo que você citou aqui. Exatamente. Cartel organizamos como é que a gente vai ganhar aqui, cartel vamos vencer. Licitações com indicativo de corrupção. Tá? Acusações disso. E por que eu acho esses casos que eles são juridicamente muito interessantes? Porque você precisa coordenar necessariamente a sua defesa em muitos lugares diferentes. Você vai precisar
na justiça criminal, na justiça civil, em ações individuais, em ações coletivas, no CAD, no Tribunal de Contas. Tudo isso significa um especialista que você vai ter que ter olhando para aquele órgão específico. Você pode ter... vamos lá, você vai ter um especialista em... Normalmente o cara do penal não é o mesmo cara do civil, são duas especialidades muito diferentes. Então você pode ter gente transitando bem nisso, mas normalmente é um cara do penal, um cara do civil, um cara do concorrencial e um cara do público. E alguém que precisa ter um conhecimento mínimo em todas essas áreas para ser um pouco cabeça, para dizer, olha, você precisa coordenar, olha, o cara do penal está dizendo isso e você precisa estar alinhado com o discurso que ele teve no penal para você não ferrar a tua defesa no penal. Caramba. Você fez um acordo de leniência com o CAD. E no CAD, por exemplo, fez um acordo de leniência com o CAD e para fazer o acordo de leniência com o CAD, que é você confessa a tua participação nesse ato ilícito. Aí vem uma ação coletiva pedindo indenização, aí você tem que tomar cuidado para não dizer, não, eu não fiz isso. Você não pode dizer, porque você está desdizendo aquilo que você já contou para o CAD. Então a tua defesa, ela parte da premissa que você reconheceu o ilícito anticompetitivo, o ilícito concorrencial. Só que você tem outros mecanismos para se defender, você tem outras coisas que você pode sustentar nessa defesa na ação indenizatória. Mas você precisa coordenar a atividade. Né? E aí, condenou a pagar uma sanção lá no CAD. Isso vai virar uma ação anulatória da decisão do CAD. Então você precisa coordenar não só o CAD como um tribunal administrativo judicante, mas as próprias ações que vão derivar da decisão do CAD. Por que eu acho que esses casos eles são tão emblemáticos? Porque são problemas que se espalham, precisam de coordenação, precisa de uma certa sofisticação de conceito para você saber até onde você pode ir, e vai ser briga, a não ser que você comece a trabalhar num sistema de composição, né? E você vai brigar nisso durante muitos anos, porque até porque não é o arroz e feijão, por exemplo, do judiciário, né? O judiciário está acostumado com as causas menorzinhas, aí toma mais tempo. Aí você pega uma causa desse tamanho, para o judiciário é aquela coisa que o assessor ele vai falar, não, vou pegar um mandado de segurança para emissão de CND, ou eu vou pegar esse caso que tem 10 mil páginas que eu tenho que olhar prova por prova para resolver o problema. Nossa. Num subsistema que eu não estou tão acostumado, sei lá, uma ação anulatória, concorrencial, que não é o arroz e feijão que você aprende na faculdade. Então, eu acho que esses casos, e existem alguns, né, no Brasil, cartel, em licitações, alguns. O Brasil é bom nisso, né, digamos. E eu tenho, e é uma pena que está diminuindo. O que tá diminuindo? As investigações... tá diminuindo? Tá diminuindo. Aí você que vai surpresa, falar, nossa! Não, mas sabe por quê? Não, você vai falar, poxa, que finalmente o Brasil está evoluindo, o Brasil está melhorando, ninguém está mais fazendo cartel. Meu palpite é que o sistema está errando na hora de investigar e gerar incentivo para você começar a descobrir onde estão esses cartéis. E aí eles estão atacando o lugar errado e o trabalho está diminuindo, mas não porque melhorou, né, o país se conscientizou. Criatividade é boa, né? A galera é criativa, né? Tem. Galera é criativa. Tem. Cara, assim, todas as vezes que eu tentei trabalhar no meio público por incentivo de amigo, não, vou te apresentar fulano. Cara, você tem que ir lá, seu produto é incrível, sua empresa é incrível, vai mudar tudo. Todas as vezes, não teve uma vez que eu falo, cara, eu não tenho que estar aqui. Porque o cara, ele tá cagando pra resolução do problema. Ele quer saber como é que isso melhora a vida dele e do partido dele e da posição política dele. É isso. Cara, você tem que... Isso é uma outra coisa muito importante quando você lida com o poder público. Porque a iniciativa privada, ela tá muito acostumada com inovação, concorrência, como você pode ser melhor que o teu concorrente, o que você pode oferecer de diferente, como você se destaca no mercado, etc. Cara, quando você contrata o poder público, o cara
ele não. Ele tá preocupado. Assim, tem muita gente boa querendo fazer política pública, mas o Basal é um cara que fala: não, eu quero jogar o joguinho simples, eu não quero inventar muita moda, porque o próprio cara que está coordenando uma licitação, por exemplo, uma compra, ele tem uma preocupação no CPF dele. Né? Porque ali é mulher de César, né? Ele precisa ficar muito atento ao que ele está fazendo e não só ser atento, mas aparentar estar atento sob pena do CPF dele entrar na jogada. Então, eu perdoo um pouco os caras do poder público quando eles falam: ah, não, esse medicamento, essa solução é muito inovadora, vai melhorar, etc. Aí ele vai falar: pô, mas se eu quiser comprar o teu, por ser tão bom, eu vou ter que passar, sei lá, por um procedimento de inexigibilidade de licitação. Então o negócio é tão bom, que, cara, eu vou comprar direto de você porque, cara, a solução é demais, vai gerar economia, etc. Toda vez que você tem uma inexigibilidade de licitação, o Tribunal de Contas faz assim, ó. O preço é alto. Né? O Tribunal de Contas vai olhar no detalhe. Por que você não está fazendo uma licitação? Por que você está direcionando essa compra para um produto específico e você não abriu para uma concorrência mais ampla? Ah, não, porque o produto dos caras, os produtos que estão no mercado não são tão bons. Ah, não são tão bons mesmo. Então, você acaba atraindo para você uma atenção que você vai falar: pô, eu queria fazer uma política pública legal, mas eu não vou conseguir fazer essa política pública porque senão eu vou atrair tanto holofote para mim que aí você vai falar: não, então a culpa é do tribunal. Não, porque esse cara tá querendo fazer uma política pública positiva, fazendo uma aquisição de alguma coisa que seja diferente. Mas pode ser que o vizinho dele não. E aí o Tribunal de Contas vai olhar de forma indistintamente, tanto para você, que é um cara que tá querendo fazer um Brasil melhor, etc., mas vai olhar também para outro cara que tava talvez nem tanto. Né? E o Tribunal de Contas ele tem essa missão de fiscalizar, para dizer o seguinte: toda vez que você mexe, isso é um pouco da expertise de lidar com o poder público, você tem que entender também como é que a máquina funciona para saber até onde você pode ir. Porque os incentivos e a mentalidade, ela é um pouco diferente pela própria necessidade. Né, cara? É um sistema. Você entendeu o sistema. Cara, onde você estudou? Eu sou formado pela USP. Eu fiz a graduação na USP, mestrado e doutorado na USP. Caralho, eu fiz um... Na sequência? Um atrás do outro? Foi um aninho de intervalo. Um aninho de intervalo? Foi graduação em 2000, mestrado em 2005, doutorado em 2010. Caramba. O doutorado eu fiz um... Esse foi o sanduíche? Esse foi o sanduíche. Você foi pra Itália? Na Universidade de Milão. E aí eu estava já há muito tempo sem estudar, na verdade eu estava dando aula, dei aula durante esse período inteiro. Mas você estava no mestrado e no doutorado? Eu nunca parei de dar aula. Eu saí da faculdade com 23 anos, eu já estava dando aula em cursinho preparatório para a OAB. É mesmo? Como assistente, assim, o carinha bem intencionado. Mas aí eu comecei, eu dou aula desde de 2001, né, que eu comecei a dar algum tipo de aula, e eu continuo dando aula até hoje. E aí, embora eu estivesse dando aula, em algum momento eu sentia a necessidade de estudar um pouquinho de novo. E aí eu fui fazer um visiting em Nova York, e foi no ano passado. E assim, o que significa isso? Cara, é algo que você faz, não é um pós-doutorado, não é um pós-doc, porque existem programas de pós-doc fechados, mas é basicamente você se vincular a uma universidade e você ter acesso aos professores, à biblioteca e poder desenvolver uma pesquisa e trabalhar ou escrever um paper, escrever um artigo, se você tiver fôlego, escrever um livro, etc., para você desenvolver. Eu ainda não fui para concursos de universidades públicas, livre docências, etc., porque eu acho que existem dois tipos de profissionais. Existem os advogados que ensinam e os professores que advogam. Como é isso? São aqueles professores que têm uma dedicação muito grande à atividade de docência,
e fazem uma advocacia eventual, tal. Existe. É o foco primário. O foco primário é como professor, o seu foco primário é como profissional. Advogado. Meu foco primário é como advogado. Mas eu não quero parar de dar aula, porque e tem essa é verdade, não é hipocrisia, não. Eu estudei 15 anos de graça, né? Eu estudei, foi graduação, mestrado e doutorado. Eu tenho uma conta para pagar com o Estado, né? Então... meu amigo, você já pagou muito imposto, fica tranquilo. Não, eu sei, mas eu acho que é um pouco o jeito de eu retribuir o que eles me ensinaram. Sua boa ação. E aí eu quero retribuir também né, ensinando. E hoje eu não cobro 1 centavo para dar aula, eu não ganho 1 centavo para dar aula. É mesmo? E faço isso feliz. Antes de chegar aqui, inclusive, eu estava fechando o próximo semestre com a coordenadora. Pô, que legal. Você foi atleta? Fui. E, cara, fomos, né? Fomos. De natação, começou com quantos anos? Cara, diz além, não sei, não lembro, né? Mas a minha mãe conta que com 3 anos eu estava na piscina. 3 anos? 3 anos. Você começou cedo, hein? Eu comecei. Eu acho que eu comecei com 5. Eu comecei com 3... E aí a gente, né, nadou junto lá. Sempre no Pinheiros? Cara... 3 anos você já estava no Pinheiros? Não, 3 anos foi escolinha de bairro. E acho que com 7 anos eu entrei no Pinheiros, aí fiz a carreira. Cara, você entrou muito cedo. Eu entrei. Com 7 anos eu comecei lá no Pinheiros e aí... Você era sócio ou militante lá? Eu era sócio. E eu era da equipe porque, vamos lá, né, eu tenho algumas habilidades. Mas na natação eu não era brilhante. Mas eu tava lá. Não era brilhante. Claro que era. Não, brilhante não, mas eu nadei campeonato brasileiro e tal, mas nunca fui do time de ponta. Eu tava lá na meiuca, eu tava compondo. E aí eu parei de nadar competitivo. Quando você entrou na faculdade, você ainda nadava um pouquinho, ainda nadava, mas era um pouco mais difícil. Né? Já era mais difícil, e aí depois eu comecei a me dedicar um pouco ao Master. E o Master já é outra coisa, já é uma coisa mais tranquila, você meio que vai quando dá. Em algum momento eu levei muito a sério. Na Itália você levou muito a sério, né? Na Itália, quando eu tava fazendo o sanduíche, metade do meu dia era dedicado dedicava 6, 8 horas ao estudo. Mas tinha uma hora que eu precisava de uma válvula de escape, eu ia nadar. E aí na Itália foi muito legal, porque na Itália eu dei tempos melhores, com 30 anos, na época eu dei tempos melhores do que eu dei quando eu tava no Pinheiros com 20 anos. Caramba, que legal, cara. Eu era moleque. 50 livre? 100zinho. 100zinho? 100zinho. Não, é um medíocre estiloso, porque o Master na Itália, ele era muito organizado. E tinha uma competição naquele ano que é basicamente, sei lá, 80 séries de 100 livre. É um negócio monstruoso. Aí eu nadei a última série, no geral fiquei em 6º, na minha categoria fiquei em 2º. Que é um equivalente ao campeonato italiano de Master. Caramba, cara. É aquela coisa, pouco importa. Fez quanto tempo? 53,97. Nossa, pra quem é nadador sabe que esse tempo é brutal. Na curta. Na curta, com 30 anos, já Master. Muito bom. Assim, foi legal. Mas acho que o menos importante aí, no final, era o tempo. Cara, foi a ideia... Isso tem um reflexo no profissional, claro, sempre. Quando eu cheguei lá, eu tracei uma meta. E a meta era evoluir na natação, aproveitar esse tempo que eu me dedicava à natação e extrair dele o melhor possível. Para mim era terapêutico também. E aí foi um projeto que a equipe comprou, que era o brasileiro que estava lá, os caras aceitaram o brasileiro lá e torceram junto. E eu tive um técnico, e esse técnico apostou muita energia dele em mim. E aí, o lance de você alcançar o resultado... Cara, quando eu cheguei lá, 53 era impossível. Eu tava com 56, 57 e tal. Pô, quebrar 3 segundos em um ano. É muita coisa. É muita coisa.
E o cara apostou. E eu acho que é o seguinte, às vezes na vida a gente tem alguns momentos. Uma antiga chefe minha falava dos momentos olímpicos. Os momentos olímpicos, não de Olimpíada, né? Mas aqueles momentos na tua vida que são diferentes, que você vai lembrar o resto da vida. E eu lembro que quando terminou a competição, a gente pegando o carro, voltando, sabe aquela coisa de você entrar no carro, olhar a estrada e ficar imerso só na alegria que você teve de conquistar o teu objetivo. E o fato da gente ter nadado, eu acho que ele reflete um pouco na perseverança, resiliência, no esforço que a gente tem para conquistar as coisas. E eu acho que lá foi muito legal. Ali eu encerrei um pouco o competitivo, porque logo depois eu comecei a machucar o ombro e tal, e aí meu ombro foi embora para nadador, é fim de jogo. Você sempre foi um cara que traçou desafios grandes, né? Você inventou de fazer um Ironman. Quanto tempo atrás? Eu fiz um meio, né? Que pra mim já era. Um baita Ironman. Lembra as metragens? São 1.900 nadando, 90 pedalando e 20, uma meia maratona, 21 meia correndo. Maratona. Já é bem brutal, né, cara? E aí, e de novo, foi no meio da pandemia que a gente tinha pouca alternativa de fazer exercício, todo exercício em lugar fechado era complicado e tal, e o triatlon, eu com o ombro machucado não podia também me dedicar exclusivamente à natação, e a natação no triatlon é só um pedaço. Pedacinho, né? E aí eu pude encaixar e coordenar. E você sem fazer muito esforço, cara, deve ter se saído na frente de todo mundo. E daí a bike, a corrida, puta, deve ser o calcanhar de Aquiles do nadador, né? Total. No meu caso, assim, a natação, eu fui bem, eu saí nos 10% lá da frente, mas indo devagar também, porque eu sabia que tinha muita estrada pela frente. Aí na bike eu fui também razoável, e na época o que me surpreendeu foi a corrida, porque acho que eu respeitei tanto a corrida, que chegou no final eu até fui Tinha gás. Não. Definitivamente cheguei não. lá chamando Jesus de Genésio, mas eu tava esgotado, mas estupidamente feliz por ter feito uma prova adequada. Teve lesão? Claro. Pós-prova, por conta da prova? Ou do treinamento? Antes da prova, né? No dia anterior eu tava na maca, fazendo liberação do meu ilho Pessoas. Nossa, esse é dolorido chato, pra caramba pra soltar, hein? Chato. Aí depois da prova eu passei 3 dias sem andar. Jeito de dizer, mas andando meio que nem uma pata-choca, mas aí depois... Mas a corrida é meu problema. Hoje eu tô no desvio por uma canelite. Quando eu fiz triatlo eu tive isso. Isso cara, eu não lembro, assim, é fortalecimento e falta de técnica? O que é? A canelite eu ganhei porque eu tava treinando muito pra corrida na época do volume, sem o fortalecimento adequado. E assim, é óbvio que você, dependendo da lesão que você tem, no meu caso, foi no limite lá da fratura por estresse. Então você tem que primeiro ficar de molho e depois você tem que fazer muito fortalecimento, muito alongamento, alguma sessão de fisioterapia ali, mas fortalecimento e alongamento. Cara, quando eu tive fratura por estresse, o cara veio fazer o exame clínico, né? Aí ele pegou os 2 dedões assim e colocou na tíbia. Isso. E apertou. Meu amigo, você vai até a lua e volta. Cara, dói demais, né? Fica muito dolorido, né? E outra, eu devo estar fazendo certamente alguma coisa errada, porque eu tô há 8 meses com isso. Mas também, né? Não estamos mais menino. Pois é. A idade chega, demora um pouco mais pra recuperar e tal. Então Mas assim, eu não vou parar nunca. Eu sou teimoso o suficiente pra... No esporte, você disse. Só eventualmente, cara, a gente talvez termine na hidroginástica, você sabe, né? Isso. Algum esporte eu vou fazer, mas eu acho que o esporte ele tem uma tonelada de benefícios. No meu caso, ele é um modulador da minha ansiedade. E assim, eu gosto demais. E eu acho que ele me ajuda muito a advogar. Porque no dia que eu vou lá, acordo cedo,
faço meu treinamento, o meu dia depois do treino, ele é um dia mais produtivo. Tem dia que eu puxo demais, eu preciso de um pouco de café, mas o dia ele é melhor, o sono é melhor e eu sou muito dependente do esporte, e eu acho que é por conta do esporte que eu não tomo medicamentos diferentes. É isso aí, porque a galera hoje toma demais. Demais, virou recreativo. Até dar o problema. Aí tem que fazer exercício. Aí você volta pra solução mais simples. Purini, você ficou muitos anos... Eu não vou saber dizer o nome, Trent Watanabe Rossi, é isso? Trent Rossi Watanabe. Trent Rossi Watanabe. E você acabou de mudar de ciclo. Quem tá escutando a gente, tá passando por briga, qual que é o tipo de caso que vocês pegam lá? O que faz sentido procurar vocês e o que não faz sentido? Cara, hoje eu sou sócio do BRZ Advogados. O BRZ Advogados, ele é um escritório de 50 advogados, mas ele é praticamente full service. Uhum. Então, hoje a gente é capaz, dentro do escritório, de resolver a maioria dos problemas que uma pessoa física ou uma empresa tem, né? Então, tributário, civil, mercados regulados. Então, a gente tem especialidades cobrindo tudo. Eu sou um especialista em contencioso. Mas financeiramente falando, porque, cara, o Trent era um absurdo, assim, financeiramente, né, cara? Assim, vocês chamam blue chip? Como é que vocês chamam? Pode ser um meio blue chip. E eu lembro que era caro. Era um escritório muito caro, assim. O escritório, o BRZ, ele é um perfil diferente, porque ele é formado por profissionais que têm experiência em escritórios blue chip. Ferradões. É isso. E que resolveram montar uma estrutura eficiente, mais leve e muito competitiva dentro do mercado. Então, hoje a gente consegue prestar... Eu coordenava, junto com uma sócia lá no Trent, coordenava contencioso de direito público lá. Eu só mudei de endereço. O Bruno continua sendo o Bruno. Eu continuo tocando. Eu tinha uma carteira de muitos zeros, cuidava de uma carteira de muitos zeros no Trent, então eu continuo com a mesma capacidade de tocar no BRZ. Uhum. A diferença é que eu tenho uma estrutura muito mais leve. Uhum. E existe toda aquela discussão de você ou trabalhar com um blue chip ou você trabalhar com uma boutique, né? Então, existem diferenças, lados positivos e negativos nos dois lados. Cabe para uma startup, por exemplo? Cabe numa startup. Até porque, quando você trabalha num escritório mais leve, né, você consegue se adaptar, ou pelo menos você tem uma matemática na formulação dos teus honorários igualmente mais leve. Então, se você tem essa matemática mais leve, você consegue se adaptar um pouco mais à realidade da startup. E a gente sabe que a startup, ela vem com planos, vem com ideias, não necessariamente com capital no primeiro momento, mas com potencial de desenvolvimento muito grande. Essas, usualmente, assim, puta, cara, pra mim, pra entrar nesse segmento, já tem que estar com capital. Senão, não, né? Mas o capital... O mínimo, investimento mínimo, assim, ou o cara já conseguiu andar com as próprias pernas, já tem um capitalzinho, né? Senão... mas aí é aquela coisa. Você vai gastar... Você gosta de gastar com advogado? Advogado, de repente, pros caras é sempre custo, porque não é na atividade... Mais ou menos. Cara, depende. Porque, por exemplo, essa época que eu trabalhei com saúde, cara, tinha coisa que eu fazia questão, por exemplo. Marca. Eu tive problema de marca. Óbvio que eu vou gastar. Né? Deixa eu só... Eu não tô... Legalidade do que eu tava falando. Porra, óbvio que eu vou gastar. Não, né? mas não sou contra. Eu tô dizendo que existe uma cultura... Não entendo. Eu quero investir no produto. É isso, mas existe uma cultura de falar que o advogado é custo. O advogado não é custo. Não, O advogado, ele acaba sendo investimento porque o advogado ele pode te ajudar. É óbvio, ele vai cobrar o preço pelo serviço dele. Mas o advogado é o primeiro juiz da causa, o advogado é aquele cara que ajuda a fazer uma avaliação de risco. É o cara que vai te dar o caminho para evitar que você pise, né, e você entre num campo minado e não saiba sair dele. Então, eu sei que é papinho de advogado. Não, obviamente a gente não quer gastar dinheiro com coisa desnecessária, né?
como pode dizer, necessária, coisa importante, puta, cara, gasto com prazer. Um bom contrato, gasto com prazer, porque eu sei que essa porra vai dar um problema enorme depois. É um aspecto de tranquilidade. Você vai economizar com advogado. Economia besta, né, cara? Eu entendo. E eu acho que existem perfis e perfis. Normalmente uma empresa ela acaba trabalhando com um mix de escritórios de advocacia, a depender do perfil do caso, né? A depender do perfil do caso da atividade que ele precisa exercer. Então, é normal você fazer isso. O que você precisa ter em mente é que precisa fazer esse fit muito bem feito entre o tipo de demanda e o escritório que você vai contratar. É óbvio que eu tenho que cuidar aqui tá chovendo jack, porque eu trabalho juizado especial. Que eu trabalho com uma determinada atividade que pode gerar ações de juizado especial. Cara, para cuidar de juizado especial, você não necessariamente vai pegar os top 10 escritórios do Brasil, né? Talvez fique caro para você. Agora, quando você pega aquela coisa mais ou menos que é um valor significativo, uma revisão de um contrato que você vai repetir, uma análise de um caso que pode ser significativo para o resultado da empresa, aí fazer economia nesse tipo de coisa, não vale a pena, né? Talvez não valha a pena. Talvez valha a pena você não fazer economia, mas contratar um profissional que você confia e um cara que vai te ajudar porque ele é gabaritado para isso e conhece daquele mercado. Aí vale a pena. Boa, valeu, meu irmão. Obrigado por você ter vindo aqui diretamente de Brasília para bater um papo com a gente, contar um pouco desse universo do contencioso. Desejo que todo mundo que está escutando não passe por isso, mas eventualmente vai passar, e se passar é importante ter alguém para apoiar, né? É isso. Foi demais. Obrigado, Toledo. Obrigado pelo convite. E é aquela coisa, é chato. Mas é melhor você ter do teu lado alguém que saiba navegar, porque é chato, então é melhor ter um capitão legal para te ajudar a passar por isso. É isso aí. Vou deixar aqui na descrição os seus links pra galera te procurar, caso precise. É isso aí. Valeu! Valeu! Você que ficou até o final, não se esqueça, se inscreve aí, deixa seu like, se tiver qualquer dúvida ou uma pergunta, manda aí pro Burini, que ele vai responder. Beijo pra você e até a próxima semana!